Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, continuar a nossa série de vídeos tratando sobre direito do trabalhador. Você é servidor contratado na rede estadual de ensino, ASB, ATB, auxiliar de serviço de educação básica, pessoal, analista de educação básica, especialista em educação básica, professor de educação básica, secretário de escola, diretor e vice-diretor. Presta atenção, porque nós vamos falar um pouquinho sobre férias, um direito que você tem. E nós estamos chegando agora no final do ano. Hoje eu estou gravando o vídeo dia 1º de novembro de 2025 e a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre as férias dos servidores. Para isso nós vamos seguir aqui este documento importante que a Secretaria de Educação emitiu há algum tempo atrás, nós estamos falando de 2023, que é o Memorando Circular número 20. Né, pessoal, esse documento ele é lá da Assessoria de Legislações e Normas de Pessoal. Eu já fiz o vídeo 1 tratando sobre servidores efetivos do quadro do magistério. O 2, servidores convocados temporários do quadro do magistério. 3, servidores efetivos do quadro administrativo. E, finalmente, hoje, nós vamos tratar sobre os servidores contratados temporários do quadro administrativo. Acho que esse vídeo vale a pena assistir, porque ele vai falar sobre um direito que você, servidor contratado, tem. Nós vamos entrar agora no mês de janeiro, as férias de janeiro dos professores, mas o pessoal do administrativo, eles, diferentemente dos professores que gozam de 60 dias no ano, recessos, férias escolares, o pessoal do administrativo, eles têm direito a 25 dias úteis, e nós vamos discorrer sobre como que você usufrui, quem tem direito, tudo isso a gente vai falar, por isso que é importante você acompanhar esse vídeo até o final. Olha, gente, vamos de cara aqui aos servidores com vínculo de contratos temporários, mediante contrato administrativo. A primeira coisa, amparados pelo artigo 20 da Lei Estadual 23.750/2020. O que essa lei vai falar? Vai falar sobre aqueles casos de servidores que atuam contratados em casos excepcionais, em função do interesse público, excepcional interesse público. É o que vai dizer o artigo 20 da Lei Estadual 23.705, e que você que está assistindo esse vídeo, seja servidor efetivo do administrativo ou contratado do administrativo, presta atenção, porque esse do contrato aqui é para você. O do servidor efetivo, eu já falei no item 3. Mas aí, pessoal, é o vídeo anterior, tá na galeria de vídeos aí. Mas segue a lógica aqui. Vamos acompanhar na letra A algumas informações. Os gestores das unidades escolares, gente, eles têm a obrigação, eu vou fazer questão de destacar aqui alguns pontos, de elaborar, e isso tem que ser feito anualmente, uma escala de férias regulamentares do quadro administrativo. Então presta atenção nisso, porque não é necessário fazer do quadro magistério, porque já tem pelo calendário oficial que ainda não foi publicado. Eu estou gravando o vídeo em novembro de 2025, dia 1º. O calendário para 2026 ainda não foi publicado, será publicado a qualquer momento, nós estamos aguardando. E deve sair agora em novembro, com certeza. E quando a gente fala de magistério, é calendário escolar. Quando a gente fala de servidores administrativos, esse memorando 20 ajuda muito a gente, porque tem muita informação. Mas aí o diretor de escola é o responsável por elaborar anualmente uma escala de férias regulamentares que é encaminhada lá para o pessoal do Recursos Humanos, ou melhor, o pessoal da DIGEP, ou melhor dizendo, o pessoal do Departamento Pessoal da Secretaria, das Superintendências Regionais de Ensino, para que sejam organizados aí os afastamentos e os pagamentos. E aí, pessoal, nós estamos falando de todos os servidores contratados temporariamente, do quadro administrativo, tá? Na elaboração dessa escala, ela deve ser elaborada observando, pessoal, a garantia de continuidade dos serviços da unidade de ensino. O que você quer dizer? Eu não posso dar férias para todo mundo da secretaria. Eu não posso afastar todos os ASBs, porque no momento em que a escola está fechada, seja no recesso, seja numa situação de férias, do quadro do magistério, o quadro administrativo está atuando, a secretaria está funcionando, a limpeza da escola continua
sendo feita diariamente. Por isso que deve-se observar a continuidade dos serviços da unidade de ensino. Em alguns casos, a secretaria autoriza até mesmo quando a pessoa tira, por exemplo, 25 dias corridos de férias, a depender do caso, ela autoriza uma substituição. Porque quando o servidor ele vai tirar do administrativo 25 dias úteis, é o que está dizendo aqui a norma, normalmente isso dura mais de um mês. Então, eles autorizam a substituição dos servidores. Há uma exceção à substituição quando, por exemplo, você divide as férias do servidor. É o que vai dizer mais à frente aí, nos apontamentos que eu vou fazer, tá? Essa organização da continuidade do serviço da unidade de ensino vai depender de algo fundamental que é chamado de conveniência administrativa. Ou seja, o diretor da escola, de maneira impessoal, de maneira, vamos dizer assim, dentro da legislação, observando todo o ordenamento da legislação administrativa, as regras, né, para não cometer injustiça com ninguém, ele vai fazer uma escala para atender todos os servidores, porque vão usufruir dos seus direitos. Mas a escola tem que continuar funcionando. Isso nós chamamos de conveniência administrativa. Bem como a obrigatoriedade de gozo do período de 25 dias úteis de férias regulamentares dentro da vigência do contrato, tá, pessoal? Porque se o contrato acabou, aí, meu amigo, é outra história. Você tem que tirar os 25 dias dentro do contrato. Por isso que quando faz contrato de 2 anos ou faz contrato de 1 ano, completados os 11, olha o que está dizendo no item, a letra B aqui, ó. Os 11 meses de efetivo exercício na função para o qual foi contratado, os servidores contratados fazem jus ao usufruto de férias regulamentados, tá, pessoal? Então, para isso, você tem que ter pelo menos 11 meses de efetivo exercício na função para a qual foi contratado. Vamos seguir aqui na letra C, porque aí eles vão falar de períodos. Eles vão dizer o seguinte, ó, normalmente o servidor ele pode tirar num período único de 25 dias úteis. Nesse caso, por exemplo, costumam liberar um substituto. Ou você pode dividir em 2 períodos, eu estava falando agora há pouco, com no mínimo 10 dias, tá, gente? Ou você tira 10, ou você tira 15, ou você tira 25. Tirou 25, normalmente eles autorizam um substituto. Tirou fracionado, não vai, tá, pessoal? Excepcionalmente não vai autorizar a contratação. Eles podem até excepcionalmente autorizar, obviamente, mas via de regra não autoriza quando você fraciona, tá? Então você vai dar 10 dias para o servidor e mais 15 lá na frente. Lembrando que ele receberá o pagamento de 1/3 de férias no primeiro período que ele for usufruir das suas férias. Vamos supor que ele divida. Eu não quero tirar os 25, não. Eu quero tirar 15 dias agora e 10 depois. Então, nos primeiros 15 dias, ele já recebe 1/3 inteiro. Ou se ele for tirar 10 dias no primeiro período e vai deixar 15 para depois, ele recebe no primeiro período o pagamento de 1/3 de férias efetuados aí, tá, pessoal? Para o servidor. E se ele for tirar os 25 dias também, da mesma forma, né, além de garantir aí um substituto para esse servidor, que é bom para a instituição de ensino, ele também fará jus ao pagamento de 1/3 de férias efetuado para o servidor. Na letra D, está falando algo que eu já vi muita gente sendo prejudicada aí, viu? Presta atenção nisso, porque isso é grave. A gente não conta 25 dias somando sábado, domingo e feriado, não. É diferente do diretor de escola que tira 30 dias corridos. O diretor começa no dia 1º e vai até o dia 30, mais ou menos, porque são 30 dias corridos. Você conta 1, 2, 3, 4, segunda, terça, quarta, quinta, se for começar na segunda, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, conta feriado, conta tudo. São 30 dias corridos. No quadro administrativo, você não conta sábado, você não conta domingo e também não conta feriado nacional. O gestor escolar deve organizar a escala de férias dos contratos temporários em tempo hábil para usufruto
visto que a fruição de férias regulamentares, ela tem que acontecer dentro da vigência do contrato, pessoal. Fica atento nisso aí, tá? Porque depois que acaba o contrato, o que acontece? O servidor não está mais amparado. Aí não pode. E aí, bem como garantir a continuidade de serviço sem a necessidade de contratação excepcional, tá, pessoal? Fica atento aí, porque eles colocaram aqui na letra E, sem a necessidade de contratação excepcional, no caso de fruição de férias regulamentares dentro da vigência do contrato. Tá? Nesse caso aqui está com essa observação aqui, sem a necessidade de contratação excepcional, enfim. Tá? Mas normalmente eles estão autorizando, podem não autorizar, mas eles normalmente estão autorizando a contratação, porque vamos dizer que é um poder discricionário do superintendente regional de ensino, autorizar ou não. O que você quer dizer com discricionário? É um poder que é facultado a ele decidir se pode ou não, se deverá ou não fazer. Tá, pessoal? A contratação. Beleza? Esse é o entendimento que eu tô tendo. Se você pensa diferente aí, põe nos comentários e vamos debater isso aqui. É bom que eu aprendo também com você. Tá? Na letra F, poderá haver substituição de servidores. Poderá, tá, gente? Vai, não é regra? Poderá haver, olha a discricionalidade aí. Poderá haver substituição de servidores em usufruto de férias regulamentares, mediante a contratação temporária, somente quando o período usufruído for integral de 25 dias úteis, observado o disposto aí nas normas complementares. Olha o que está sendo dito aqui. Vou até mudar a cor aqui, porque é interessante. Eu já falei, mas está aqui registrado. Primeiro poderá aqui, ó. Olha aqui, ó, poderá. Fica atento aí, porque aqui mudou para poderá haver substituição de servidores em usufruto de férias regulamentares mediante contratação temporária, somente quando o período usufruído for integral de 25 dias. Olha, eu já vi situação em que o ATB ou a ASB, ele entra de férias os 25 dias e o gestor escolar não contrata, não pede servidor. Porque no entendimento dele não há necessidade. A depender do período, né? Às vezes é um período ali que tá casando ali com uma situação em que tem um recesso escolar, umas férias prolongadas, enfim, carnaval. Aí, normalmente, às vezes a pessoa fala assim, não vou contratar não. Ou às vezes não há necessidade mesmo, mas poderá. Na letra G, ocorrendo o usufruto de férias regulamentares em um único período, deve ter início obrigatoriamente, sempre, tá, pessoal? Dentro da vigência do contrato. Não vou nem falar mais nada, que isso aqui a gente já comentou, tá? Caso o servidor obtenha outro tipo de afastamento durante o afastamento de férias regulamentares, as suas férias prosseguirão normalmente até o término do período que estava programado para ser usufruído. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu acho que aqui nesse caso, vocês me ajudem aí, é aquela situação em que o servidor, ele, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil da gente entender. Ele, por exemplo, pronto, ele está de férias, já entrou em período de férias regulamentares, mas acontece um acidente, por exemplo, né? E ele tem um outro tipo de afastamento. Eu penso assim, tá? Se eu tiver errado, vocês me ajudem aí. E aí, nesse caso, as férias dele prosseguem normalmente até o término do período que estava programado para ser usufruído. Nos casos em que o afastamento legal, se aí ocorre antes do início, aí não. Aí nesse caso, por exemplo, ele sofreu um acidente antes de iniciar oficialmente as férias do servidor. Aí nesse caso, essas poderão ser reprogramadas ou deverão ser analisadas em razão da terminalidade do contrato. Tá? Tranquilo aqui, né? Ele não iniciou as férias, teve algum afastamento legal, LTS, por exemplo, aí você vai reprogramar as férias do servidor. Ou deverão ser analisadas em razão da terminalidade do contrato. Isso aqui, sinceramente,
eu preciso de mais explicação, tá? Ou deverão ser analisadas em razão da terminalidade do contrato. O contrato está acabando e aí eles vão analisar. E aí a questão é, o que eles querem dizer com deverão ser analisadas? Que eles podem deferir ou não? Vamos discutir isso aí depois. O servidor que for contratado, dispensado e contratado novamente, olha aqui, pessoal, presta atenção nesse caso aqui, ó. O servidor está trabalhando, aí ele é dispensado, ele é contratado novamente, mas houve o quê? Uma interrupção do vínculo. O vínculo que ele tinha com aquela escola acabou. Mesmo que por apenas um dia, pessoal. Um dia. Nesse caso, pessoal, olha o que vão dizer aqui, ó. Em datas diferentes. Deverá cumprir o período aquisitivo de 11 meses para a fruição de suas próximas férias regulamentares. Então, assim, é como se ele tivesse perdido tudo. Ele estava ali com 10 meses, quase completando 11 meses, mas o que aconteceu? Ele foi dispensado, contratado novamente, mas teve uma interrupção do vínculo, mesmo que por apenas um dia. Ele tem que cumprir novamente os 11 meses para a fruição das próximas férias regulamentares. Agora vamos ver o que diz a letra K. O servidor que for contratado, aí no caso ele for contratado, igual aconteceu no anterior, ele é dispensado igual ao anterior, mas ele é contratado novamente no mesmo cargo. Agora, não houve interrupção do vínculo com a administração pública estadual. Você entendeu que no anterior houve a interrupção do vínculo? Nesse caso da letra K, não houve a interrupção do vínculo com a administração pública. De nenhum dia, tá, gente? Não houve nenhum problema com isso. Mas ele foi contratado, dispensado e contratado novamente no mesmo cargo, sem que houvesse a interrupção do vínculo com a administração pública. E isso não aconteceu nenhum dia. E se não tiver cumprido o interstício de tempo para aquisição de férias regulamentares, ele não tem 11 meses, por exemplo, é o caso que está falando aqui, ele poderá completar o período de 11 meses para fins de concessão de férias nesta nova contratação. Porque seria um novo contrato, tá, pessoal? Mas veja bem que o que aconteceu? Ele foi dispensado, mas ele foi contratado novamente, é um novo contrato. Só que não houve interrupção do vínculo com a administração pública. De nem um dia. E se não tiver cumprido o interstício de tempo de aquisição de férias regulamentares, ele poderá completar o período de 11 meses e, com certeza, vai tirar férias depois de completar os 11. Olha a letra L. O servidor que for contratado, dispensado, novamente contratado no mesmo cargo, sem qualquer interrupção do vínculo, ele cumpriu os 11 meses de exercício e ainda não usufruiu as férias regulamentares. Nesse caso, ele poderá ter suas férias marcadas no novo contrato ou no mesmo ano. Viu, gente? Porque é a mesma coisa do anterior, só que nesse caso ele cumpriu os 11 meses. No anterior, não. Né, pessoal? Nesse aqui, ele cumpriu os 11 meses e ele tem esse direito. Reparem que ele foi contratado, dispensado, novamente contratado, no mesmo cargo, sem qualquer interrupção do vínculo. Ele cumpriu os 11 meses no contrato anterior, não usufruiu as férias regulamentares, então ele pode ter suas férias marcadas de novo no mesmo ano. Tá, gente? Claro que sempre essa conveniência administrativa e as demais regras estabelecidas. E para terminar o vídeo aqui, na letra M, o servidor contratado que já adquiriu direito às férias regulamentares e tiver que ser dispensado, deve usufruir das férias regulamentares antes do término do contrato. Então, o servidor foi contratado, já que adquiriu o direito de férias regulamentares, ou seja, no mínimo 11 meses, e tiver que ser dispensado, vai ter que ser dispensado, mas ele está com 11 meses, vai ter direito a tirar as férias regulamentares antes do término do contrato. Olha, gente, próximo vídeo, que é o item 5, nós vamos falar sobre servidor ocupante cargo em comissão de diretor de escola, secretário de escola e no exercício da função de vice-diretor. Sabe por que é bom você assistir isso aqui? Porque às vezes isso aqui cai até em concurso público e o canal de educação está te ajudando nesse processo aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Memorando circular número 20, para que vocês possam estudar e aprender com a gente aqui, porque eu aprendo muito com vocês também. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.